Olá, bem-vindos ao Pergunte ao Especialista. Meu nome é Fabiana Go, sou consultora da Adobe Systems Brasil e o objetivo da apresentação hoje é falar sobre o Liquid Layout. O Liquid Layout é um recurso, um conjunto de recursos do InDesign que permitem a adaptação do conteúdo, a adaptação do layout a diversos tamanhos de tela, e nós estamos pensando em diversos tamanhos de tela de tablets, como iPad, Android, telas de 7 polegadas, 10 polegadas, 9 polegadas e várias resoluções disponíveis. E você poderá produzir vários layouts utilizando o InDesign CS6. Esse é o tema da nossa apresentação. Acesse a fanpage da Adobe Brasil, facebook.com/Adobe Brasil, e saiba tudo o que está acontecendo no cenário Adobe brasileiro. Alguns eventos importantes que acontecerão no primeiro semestre de 2013. Nós temos dia 27 e 28 de abril no Citibank Hall, no Rio de Janeiro, o maior evento sobre entretenimento e computação gráfica, o CG Extreme. Acesse o site do evento, cgextreme.com.br, e saiba mais. De 4 a 8 de maio, em Los Angeles, nós teremos a Adobe Max. É o maior evento do mundo sobre tecnologias Adobe. Se você tiver oportunidade, não deixe de estar na Adobe Max. É o evento do ano, certamente será uma oportunidade inesquecível de encontrar outros usuários Adobe e aprender muito sobre as tecnologias, sobre os softwares da Adobe. No mesmo período da Adobe Max, de 6 a 8 de maio de 2013, nós teremos aqui no Brasil, em São Paulo, o maior evento sobre tecnologias Adobe da América Latina. É a Photoshop Conference, que está na 10ª edição. É um evento imperdível. Se você tiver oportunidade, venha até São Paulo e esteja na Photoshop Conference Brasil. Eu estarei lá como palestrante falando sobre certificações Adobe. De 24 a 25 de maio, teremos na cidade de Maceió o Adobe Camp, evento que fala sobre tecnologias Adobe para design, vídeo digital e desenvolvimento. Não perca a Adobe Camp. A primeira coisa importante quando se fala sobre Liquid Layout ou sobre as novas e boas práticas para produção para várias telas de tablets é saber a versão de InDesign que você utiliza. Os recursos para você inserir interatividade e gerar o arquivo no formato .folio, que é o formato utilizado pelo Digital Publishing Suite, você encontra na versão CS5, CS5.5 e na última versão, que é a CS6. Porém, somente na versão CS6 você poderá utilizar o Liquid Layout. O Liquid Layout atende uma necessidade que é a produção do layout exatamente no tamanho da tela onde ele será visualizado. Ou seja, a página que você vai diagramar no InDesign, ele tem que ter a mesma dimensão da tablet onde você pretende publicar. E para cada layout, você deve criar uma versão vertical e uma versão horizontal. Uma característica importante é que ou você tem todas as páginas publicadas na versão vertical ou horizontal, ou você tem somente vertical ou somente horizontal. Significa que você não pode ter na mesma publicação páginas verticais e horizontais e outras só verticais. Ou todas são verticais e horizontais, ou você opta por uma das duas orientações. Outra característica que você deve observar no momento que você cria para iPad é a quantidade de colunas que você tem na página. Em geral, em publicações impressas, você pode trabalhar com 4 até 8 colunas, dependendo da largura do formato. Em tablets, em geral, pelo tamanho da tela, o máximo que se comporta na posição vertical são 2 colunas. Quer dizer, se você colocar mais colunas, você vai ter a legibilidade do seu conteúdo prejudicada, seu conteúdo vai ficar espremido e fica ruim para a leitura, é uma quantidade excessiva de colunas. E a recomendação para layouts horizontais é no máximo 4 colunas. Eu, particularmente, prefiro os meus layouts horizontais com no máximo 3 colunas e no máximo 2 colunas na horizontal. Aqui nós temos o exemplo do mesmo layout na orientação vertical e na orientação horizontal, onde temos 3 colunas na horizontal
e 2 colunas na vertical, conforme recomendado. Outro exemplo de layout nas orientações vertical e horizontal, essa página é da revista Wired. Outro recurso importante que você pode utilizar é o Smoothing Scrolling, onde você tem uma página de 2.000 pixels de altura, que quase equivale a 2 páginas de um layout para tablet empilhadas verticalmente, e você consegue colocar conteúdos mais longos acomodados de uma forma mais adequada. Outra característica que você deve levar em consideração quando você produz para tablets é a legibilidade do texto. Então, o texto deve ser sempre maior que 10 pontos, diferente do que acontece no meio impresso. Muitas vezes utilizamos no corpo de texto fontes menores do que 10 pontos. Na tela, essas fontes são ilegíveis, são muito pequenas. Você deve tomar cuidado também com textos claros em fundos escuros. E, em geral, você deve utilizar a regra do contraste. Então, quanto maior o contraste entre o fundo e o texto, melhor. E na tela, textos escuros em fundos claros fica mais legível, fica melhor. Linhas menores ou linhas divididas em blocos também são mais legíveis. Ainda que eu não recomende você trabalhar com muitas colunas, se você trabalhar com uma coluna só, do início até o final da tela da tablet, o leitor tem dificuldade de continuar a leitura quando ele chegar ao final da linha. Então, confundem-se as linhas na tela. É importante que você faça a diagramação ou produza o texto sempre trabalhando com blocos de textos menores. Isso no InDesign a gente chama de espaço entre parágrafos. Então, é importante observar um espacinho entre parágrafos para descanso da leitura. Uma excelente recomendação de livro para quem quer saber mais sobre o tema é o livro Usabilidade na Web, de Jacob Nielsen. Usabilidade é uma palavra meio desconhecida para quem trabalha com livro impresso e designers gráficos em geral. Esse é um termo bem discutido entre web designers e designers de interfaces digitais e hoje é uma questão muito importante para quem pretende produzir para iPad. Então eu recomendo que você estude sobre usabilidade para tela e esse é um excelente livro. Outras especificações importantes: as imagens para você produzir para tablet devem estar em RGB. É uma experiência minha que eu compartilho com vocês. Como as revistas em geral elas começam o layout para o meio impresso e a gente tem toda uma preocupação em relação à produção de imagens em CMYK, por algum tempo eu imaginei que eu não precisaria convertê-las para RGB, mas as imagens em RGB têm uma gama de cores muito maior e na tela, se você utilizar as imagens em CMYK, você percebe a diferença, as cores ficam menos vivas, menos intensas, então você deve trabalhar com as imagens em RGB ou as imagens originais para tablet e tratá-las em CMYK especificamente para impressão. Então, se você trabalhar para tela com as imagens em CMYK, você vai ter uma perda na gama de cores. A resolução apropriada é muito importante, pois se você trabalhar com os arquivos em 300 dpi, como você trabalha para impressão, você vai ter um arquivo muito grande. Então, é importante que na interatividade, ou seja, onde você insere interatividade, você trabalhe com a imagem com a resolução menor, em geral, 150 dpi. Agora, nas imagens estáticas, não há problema, porque quando você converte o arquivo para ponto fólio, ele já reduz para 150 dpi. Tamanhos de telas de dispositivos que nós temos que trabalhar. Os dispositivos hoje têm várias proporções diferentes. Nós trabalharemos aqui com os fabricantes mais conhecidos. Então, ali na faixa preta do desenho, nós temos os Androids de 10 polegadas, como o Galaxy Tab e o Motorola Zoom, com 1280 por 800 de resolução de proporção. Nós temos 1024 por 600 na maioria dos Androids de 7 polegadas, como o Kindle Fire e o Galaxy Tab. O New iPad é o que tem maior resolução, com a tela Retina
ele tem 2048 por 1536, não está representado nesse gráfico. E nós temos o tamanho bem comum, que é o iPad 1, 2, o iPad mini e também vários Androids têm esse tamanho, ali representado pela faixa cinza, 1024 por 768. Então, ali na faixa branca nós temos as tablets de 7 polegadas, na cinza nós temos o iPad e na faixa preta maior nós temos as tablets Android de 10 polegadas. Como fica o tamanho do conteúdo ajustado à tela se você não fizer uma versão para cada tamanho de tela? Então, aqui no exemplo eu tenho o tamanho 1024 por 768, que é o tamanho do conteúdo para iPad, ajustado em telas de Android. Então, ele vai se ajustar, ele vai encaixar na tela, vai manter a proporção do documento. No entanto, você vai perceber que na lateral, na vertical, se você colocar num dispositivo Android de 7 polegadas com 1024 por 600, ele vai colocar duas tarjas pretas bem na vertical para encaixar o conteúdo. No caso de Android de 10 polegadas, o conteúdo fica menos prejudicado. Por conta do tamanho da tela, que é um pouco maior, e também porque a tarja fica na parte de cima, na vertical. Então, o que acontece? Se você deixar o seu conteúdo com um único tamanho e ele tiver que se encaixar numa tela de 7 polegadas, o conteúdo vai ficar tão pequeno que a pessoa vai perder o interesse de ler o conteúdo numa tablet menor. Então, é importante que você produza pelo menos o conteúdo para as tablets menores e um conteúdo, quem sabe, para um tamanho de iPad que é 1024 por 768 pixels. A solução para não ter retrabalho no processo de produzir vários tamanhos para o mesmo layout é o Liquid Layout, disponível no InDesign CS6. E o que significa Liquid Layout? Liquid Layout são regras que você estabelece para que o conteúdo se reposicione nas páginas quando ele mudar de tamanho ou ele mudar de orientação. No InDesign CS6, nós temos disponíveis 4 regras e uma possibilidade para o Liquid Layout. Nós temos a regra Scale, Recenter, Object Based e Guide Based. E essas regras podem ser aplicadas através da página mestre. Então, temos também a opção Controlled by Master, onde você estabelece a regra na página mestre e o conteúdo das páginas do seu documento, ou seja, das páginas filhas, se comporta de acordo com a regra estabelecida na página mestre. Vamos entender cada uma das regras do Liquid Layout. A primeira delas é a Scale, adequada para conteúdos como anúncios e conteúdos que estão em um único frame. Utilizando essa regra, ela centraliza o conteúdo na página e ajusta mantendo a proporção. O Recenter centraliza o conteúdo sem alterar o tamanho. Eu acho que esse método é adequado quando você precisa adaptar um layout muito diferente do layout para iPad, como o layout para impressão, e você não quer perder a referência do posicionamento. Também para documentos desorganizados, onde a pessoa não utilizou guias ou estilos de parágrafo, caracteres, que na verdade são a maioria dos projetos de InDesign que a gente encontra por aí. Então, para não se perder a referência, você usa o método Recenter. Quer dizer, ele não vai fazer nada em especial em relação ao posicionamento, mas você mantém uma referência e fica mais fácil para você tomar as decisões em relação ao posicionamento dos frames.
O Guide Based é adequado para layouts mais repetitivos e geralmente para documentos longos, onde você tem repetição de características de layout, como capítulos, entradas de capítulos, enfim, textos mais longos onde você utiliza guia. É importante lembrar que ele entende como guia de margem, guia de coluna e as guias de régua. Quer dizer, além de ter um documento bem organizado, você tem que ter todos os elementos guiados, senão não vai funcionar. Observe que no caso desta página, as guias usadas são as guias de margem. Método que permite maior flexibilidade e maior adaptação do conteúdo, maior fluidez do conteúdo na página, certamente é o Object Based. Cada objeto ou grupo se ajusta à página de acordo com as alças que controlam o tamanho e a posição, e entenda que será necessário que você configure cada um dos frames que estão nas páginas. Quer dizer, para documentos muito longos, não é um método convidativo, dá muito trabalho. Não esqueça que você, antes de aplicar esse método, você deve agrupar os objetos. Se você agrupar depois que você aplicou o método de Object Based, em geral você perde as configurações, desagrupando e agrupando. Então, deve ser a última coisa que você faz. Veja como a página se comporta quando você muda o tamanho e a regra Object Based está ativa. Eu posso mudar a orientação, eu posso mudar o tamanho e observe que vários frames se movem. É bem interessante esse método. Como configurar, então, pensando na regra Object Based? Primeiramente, eu vou selecionar o frame e eu selecionarei o frame com a ferramenta Page. Quando eu seleciono o frame com a ferramenta Page e a regra Object Based está ativa, ele ativa essas alças marrons em volta do frame selecionado com a ferramenta Page. As alças da parte interna indicam o tamanho do frame. As alças da parte externa indicam o ancoramento em relação à página. Quando eu clico sobre essas alças e ela fica marcada, significa que o tamanho dele está travado, ou seja, quando eu aumentar ou diminuir a página, o tamanho dele não vai se adaptar, ele vai manter o tamanho do frame. Em geral, para uma chamada como essa, eu não mudaria o tamanho. E a alça da parte externa indica a ancoragem. Então, nesse caso aqui, eu ancorei o título da revista à página e o tamanho eu deixei a largura flexível, está desmarcado, e a altura eu mantive fixa, ok? Ao mudar a orientação, o título da revista mudou a largura e a chamada não mudou a largura, apenas se ancorou a página. Essas são, portanto, as regras do Liquid Layout: Scale, Recenter, Object Based, Guide Based, e a última é uma opção utilizada para você determinar quais das 4 regras você quer na página mestre, e se você deixar as páginas filhas ou as páginas dos documentos selecionando a opção Controlled by Master, eles obedecerão a regra da página mestre. Documentos longos, em geral, é recomendável você utilizar o controle através da mestre e utilizar várias páginas mestres para. É isso aí, esse foi o Pergunte ao Especialista, que aconteceu dia 5 de abril de 2013, comigo, Fabiana Go.
Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no futuro próximo. Se gostou, dá um joinha, curte a página da Adobe Brasil e se você quer ter sua pergunta respondida, acesse a página da Adobe Brasil no Facebook, facebook.com/Adobe Brasil, e eu responderei as perguntas sobre o tema na próxima semana. Até mais, galera!